Vamos fazer uma oração agora. Pai amado, no dia de hoje eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, lava-nos e purifica-nos e santifica-nos no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Obrigado pelo teu sangue que nos protege, que nos comprou, que nos lava e, ao mesmo tempo, é uma arma contra o poder das trevas. Obrigado, Senhor, por esse sangue precioso que escorreu na cruz. Obrigado pelo poder da mensagem da cruz. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, por tudo aquilo que o Senhor esteve disposto de passar na cruz, para que hoje pudéssemos participar da herança dos santos, da herança que o Senhor preparou para nós, para que sejamos co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus, Pai amado. Fala conosco, Pai amado, pois estamos com fome e sede da tua palavra, pois haverá um dia em que homens e mulheres correrão de um lado para o outro com fome, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a tua palavra, e a tua palavra diz que eles não acharão. Portanto, Pai amado, enquanto é tempo, ajuda-nos a nos aproximar de ti e a buscar ao Senhor enquanto é tempo e enquanto o Senhor está próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amadas irmãs, nós vamos iniciar, amados irmãos, com um tema muito importante que é como fazer a obra, como se preparar para fazer a obra ou como melhorar a maneira que eu faço a obra. Eu creio que todos vocês aqui têm um grande chamado e hoje é a nossa aula 4. Vamos ver se eu lembro o que eu ensinei, né? Aula número 1 foi sobre o discernimento dos espíritos. Aula número 2, meu Deus, esqueci, tá vendo? Não, mas a aula número 3 foi sobre. Aula número 3 foi sobre. Meu Deus, tá vendo como a mente falha? Quem pode me ajudar? A aula 1 foi sobre o discernimento dos espíritos. A aula 3 foi sobre Jesus. Quem é Jesus? Lá no livro de Hebreus. E a aula número 2 eu me esqueci, olha só. Mas a aula agora, número 4. Edificando o altar do Senhor. Ou edificando o altar de Deus, o altar do Senhor. Foi a nossa segunda aula, né? E hoje a nossa quarta aula vai ser como fazer a obra de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 1. Foi essa semana nós estávamos lendo esse livro maravilhoso, essa carta de Paulo, e de repente o Senhor começou a ensinar a nós um detalhe muito precioso sobre a obra. E eu quero compartilhar isso com vocês. Colossenses 1, nós vamos ficar só em Colossenses 1, ok? Vamos analisar alguns versículos aqui. Primeiro versículo que vamos analisar, com foco na obra de Deus e nos obreiros da obra de Deus, para você se espelhar em algo bíblico. Olha só o que está escrito: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, agora vem, junto com nosso irmão Timóteo. Meu Deus, já poderia acabar a aula aqui agora, amém? Aleluia. Olha só, Paulo, que era um homem estudado, um homem de Deus, um homem ungido, um homem que separou a sua vida, que se consagrou para servir a Deus. Mas até Paulo, que foi
um grande apóstolo de Deus, ele escreveu essa carta junto com o irmão apóstolo, o irmão Timóteo. Olha que bonito. O primeiro detalhe na vida de um obreiro é que ele tem que ter união com outros obreiros. Ele tem que ter união. Como que nós vamos fazer a obra se nós não estivermos unidos? Se você puder ligar o videozinho, eu vou ficar feliz e vou dar aula com alegria maior ainda. Quem puder mostrar o rosto, está convidado a mostrar o rosto. Só se puder. Não fique constrangido, amém? Vamos lá. Então, Paulo, ele escreve essa carta para uma igreja específica, que era a igreja em Colosso, e ele diz assim: eu estou escrevendo essa carta, mesmo eu sendo um professor, um mestre da palavra, mas eu estou escrevendo com o meu irmão Timóteo. Então, para fazer a obra, temos que ter união. Se você deseja fazer a obra, ou aperfeiçoar a obra que você tem feito, tem que ter união, tem que ter concordância, tem que ter uma comunhão com os irmãos com os quais você vai fazer a obra. Olha que bonito. Vamos agora para o versículo 3. Versículo 3. Nossa, essa carta é tão bonita, eu fiquei assustado esses dias, viu? Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Amém? Vamos analisar esse versículo aqui. Paulo, ele está dizendo que ele orava e dava graças a Deus por aquela igreja, naquele lugar em Colosso, pois ele tinha ouvido falar da fé em Cristo Jesus daquela igreja e do amor daquela igreja. Então, o obreiro, olha que bonito, quando ele vai fazer uma obra, quando ele vai na rua, quando ele vai numa casa, quando ele vai no hospital, quando ele está fazendo a obra na igreja, quando ele faz uma obra numa célula, ele vai e ele dá notícia de como está aquela obra. Quem está entendendo? Ele vai dar notícia, porque Paulo falou que ele tinha ouvido sobre a igreja, não por revelação, mas por um relatório, porque o outro irmão contou para ele como estava a obra. Agora, a gente também tem que ter o quê? Sensibilidade. Quando a gente olha na cara das pessoas, quando a gente olha no rosto das pessoas, quando a gente vê uma oração, a gente tem a sensibilidade de dizer: hoje eu vi uma melhora naquela pessoa que eu fui orar no hospital. Ou hoje eu vi uma melhora. Ou hoje eu vi uma pequena piora. Eu vou relatar isso para que possamos orar, para que possamos consolar aquela pessoa. Quem está entendendo? Faz um rosto forte aí, por favor. Faz um rosto forte. Amém. Gostei de ver esse seu sorriso. Amém? Então, relatório. O obreiro, ele relata. Ele vai num lugar e ele fala: ó, eu fui pregar na rua, fui pregar num lugar, fui visitar uma pessoa e eu vi que ela estava um pouquinho para baixo. É, Você tem algum conselho para me dar? Vamos dizer que ela fala isso para o líder, né? Ou para a pessoa que enviou ela, ou que foi usada por Deus para direcionar ela. E ela fala: ó, eu senti que ali a pessoa estava um pouquinho triste, ou o povo estava um pouquinho triste, ou eu senti que o povo, as pessoas estão alegres. Deus está fazendo algo forte ali naquele lugar. Então, o obreiro ele tem essa sensibilidade de discernir como está a atmosfera no lugar. Agora, o obreiro não só discerne, ele também tem o poder. E eu estou dizendo para cada um que está me ouvindo aqui agora. Você não tem só o poder de ver o que está acontecendo, mas de mudar a atmosfera. Quando você vê que alguém está um pouquinho triste, você foi visitar, faça uma oração.
Dê um conselho, dê um consolo, dê uma palavra amiga. Versículo 7. Versículo 7. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador, conservo. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. O que que eu aprendo aqui? Um homem desconhecido, que talvez a gente nunca mencionou numa pregação, chamado Epáfras, que era um obreiro, ele ensinou o evangelho. Então, se você deseja ser um obreiro ou uma obreira, ou você deseja entrar na obra de Deus, você precisa desenvolver com Deus a habilidade de ensinar. Ensinar é diferente de pregar. Quem está entendendo? Ensinar é diferente de pregar. Todo mundo que tem filho aqui sabe disso. Uma coisa é você falar para fazer algo e uma coisa é você ensinar o filho por quê que ele precisa fazer aquilo. E às vezes ensinar é mais um pouquinho mais difícil do que pregar. Pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa. Para ensinar é preciso dedicação e é preciso às vezes mudar. Opa, eu tentei ensinar algo aquele dia e não deu certo. Então eu vou mudar o meu método. Eu vou mudar alguma coisa. Eu vou ir em oração e pedir, Deus, me muda. Eu não sou o sabichão. Se eu estou ensinando as coisas de uma maneira que as pessoas não estão entendendo, eu não vou deixar o meu orgulho falar para mim, ah, mas eu falei, ninguém quis me ouvir. Talvez eu precisa mudar. Quem está entendendo? Essa posição de humildade, porque esse homem chamado Epáfras, ele preparou o caminho para Paulo e Paulo falou assim, ó, não preciso nem ensinar o que ele já falou. Olha que bonito. Imagina você chegar em um lugar e quando chega o pastor, a pessoa fala, não, eu já ouvi isso da minha amiga que passou aqui. Ela ela me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou muitas coisas. Então, uma pessoa que deseja fazer a obra de Deus, ela não vai somente falar, ah, o pastor vai orar por você, jogar assim, mas ela já faz uma oração. Ela já dá um conselho. Ela já carrega uma palavra. Quem está entendendo? Então, eu quero que você tenha essa convicção. Agora, conheça os seus limites, tá bom? É claro que eu não estou falando aqui para as pessoas saírem e se aventurarem e fazerem loucuras, e colocar a mão, expulsar aqui, ali, desafiar o mundo espiritual inteiro e depois, não. Mas se você vê que há uma graça, não retenha aquilo que Deus te deu. Quem está entendendo? Não retenha. Se Deus te deu algo, você pode compartilhar. E o que Deus não te deu, não dê, assim como eu. Eu não posso dar para alguém, compartilhar com alguém algo que eu não recebi de Deus. Todos nós precisamos conhecer nossos limites, mas também não podemos abafar os nossos dons. Porque um obreiro é aquele que ele não está aqui só para ser servido. Muitas pessoas vão para o culto querendo ser servidas. Isso é bom, porque as pessoas estão machucadas, estão feridas, estão doentes, o mundo está louco. Mas tem que haver no meio da igreja aqueles que vão ali para ser servido, mas também para servir, para dar algo, para fazer algo, para mover o culto, para cultuar, e não só cultuar, mas acender a chama. Eu não sei se você já percebeu na sua vida que tem o crente que ele chega,
E ele está tranquilo ali, mas tem o crente que ele chega e as pessoas sabem que ele vai acender a chama. Quem já percebeu isso? E eu não estou falando que é melhor ou pior, mas existe essa diferença de atitude. Aquele que acende. E o desejo de Deus é que haja no meio da casa dele mais e mais homens e mulheres que eles sabem acender, eles acendem a chama na igreja. Eles acendem o culto, eles acendem o momento, eles iluminam o lugar. Eles fazem a presença de Deus se manifestar no lugar. Não só o pregador, não só aquele que louvou, mas até a pessoa que está também ali levantando as mãos, dando glória. Mas o glória dela é diferente. O glória dele é diferente. Algo se percebe que talvez não dá para explicar com palavras, mas algo se percebe de diferente. E essa é a atitude de alguém que deseja ser alguém que vai fazer a obra. Olha só, o nome já está dizendo, fazer a obra. Não receber uma obra, mas fazer a obra. Olha que bonito. Versículo 9. Versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a respeito da igreja, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Olha só que oração específica. O obreiro, ele tem que, aquele que deseja fazer a obra, precisa aprender a orar orações específicas, estratégicas. Não só ficar orando, Senhor, abençoa, abençoa, dá vitória, dá vitória, dá vitória, amém. Não, o obreiro tem que ter olhos de águia. Olha só como Paulo orou aqui, ó. Eu oro para que a igreja, para que Deus conceda a essa igreja pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. Olha só que detalhe. Então, você não, se você deseja ser um obreiro, se você deseja fazer a obra de Deus, você não vai orar por toda a pessoa do mesmo jeito. Quem está entendendo? As pessoas não precisam da mesma oração. Cada pessoa está passando por uma situação, e aqui Paulo ele ora para que as pessoas, os crentes, conhecessem mais ainda a vontade de Deus e tivessem sabedoria e entendimento. Qual é a diferença de sabedoria e entendimento? Sabedoria é aquele, é como um raio que a pessoa, opa, eu preciso fazer isso. Mas a capacidade de desenvolver aquilo que ela sabe que ela tem que fazer é o entendimento. Então, a sabedoria é aquele raio de luz, é a ideia, é a noção. Eu tenho que fazer isso, ou eu não posso fazer isso. Mas o entendimento é você desenvolver um plano para fazer a vontade de Deus. E não só saber, mas fazer. É por isso que tem conhecimento, sabedoria e entendimento. São três palavras diferentes na Bíblia, ok? Já estamos finalizando. Isso aqui agora vai ser forte, viu? Isso aqui agora vai ser um pouquinho forte. Versículo 24. Isso aqui, meu Deus. Isso aqui, meu Deus. Isso aqui, meu Deus. Versículo 24. Aqui vai dar um calafrio na espinha. Vai dar um calafrio agora. Olha só, versículo 24. Alegro-me, isso é Paulo falando, hein? Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor do seu corpo, a igreja.
aquele que deseja fazer verdadeiramente a obra de Deus, vira e volta, vai sofrer por amor aos outros. Às vezes você não quer ajudar. Às vezes você está um pouquinho cansado, cansada. Mas por amor a alguém, você tira um momento para fazer uma oração, você tira um momento para dar uma palavra amiga, e você sofre não por você, mas você sofre um pouquinho pelo outro. Às vezes um pouquinho e às vezes um poucão. Essa é a atitude de quem faz a obra de Deus. Hoje, não sei por quê, mas Deus me tocou. Tinha 3 estudos ali, e esse foi um daqueles que eu escrevi. Então, eu creio que tem pessoas aqui que têm chamado, que têm um chamado forte. E o Senhor está dizendo: se você deseja fazer a minha obra, mas olha só, mas não vamos só focar no drama, porque Paulo disse aqui, ó, eu me alegro, vocês não estão entendendo. Quando o obreiro tem um chamado, a pessoa tem um chamado, ela passa por coisas que o outro não passaria. Isso aqui é forte, você não está entendendo. Quem está entendendo? E eu quero contar uma história para finalizar aqui, que eu quero orar por vocês. Eu quero contar uma história que Deus me lembrou. Há mais ou menos, foi bem quando Elias nasceu, meu filho. Ele estava nascendo, eu estava na barriga da mamãe. O Elias estava nascendo, eu estava na barriga da mamãe ainda. Eu lembro que veio um telefonema lá da Singapura. Um e-mail, perdão, um e-mail. Você pode vir aqui traduzir para nós? Eu pensei, onde? Eu nem sabia que existia Singapura. E de repente, resumindo, eu fui lá. Só que Singapura é um país de primeiro mundo. A Alemanha aqui não se compara a Singapura. Singapura é um país totalmente primeiro mundo. Pessoas organizadas, tudo bonitinho, não pode cuspir no chão, não pode jogar chiclete no chão, é uma coisa diferente. Fui lá uma vez e fui lá 2 vezes. Não me perguntem como que eu fui lá. Eu estava como que no mundo da lua, porque o chamado. O chamado te leva a lugares que você não entende como que você chegou lá. Só que você não chega reclamando. Você não chega com drama. Você chega e você tem uma alegria, mas você sabe que é um combate, mas você tem uma alegria que te guia, a alegria do Senhor. A alegria de saber que você está na vontade do Senhor. É algo difícil de explicar. Só que aqui que eu quero trazer o detalhe. Na terceira vez que eu fui para a Ásia, houve uma situação que me chamaram não para Singapura, que é o país do primeiro mundo, mas para a Índia. E eu fui para a Índia. Me alegrei, foi uma maravilha. Tomei um suco de manga, traduzi, ficava 6 horas em pé, porque estava na frente da câmera, o pé doendo. Mas ali, num país que aparentemente é mais simples, que as pessoas nem gostam de, meu Deus, porque as pessoas veem aqueles vídeos da Índia, né? A vaca andando no meio da rua, os indianos cozinhando, e aquela bagunça, meu Deus! Só que eu amei estar na Índia muito mais do que Singapura, que era um país de primeiro mundo. As pessoas, o lugar, a unção. Quando eu chegava ali no estúdio, as pessoas estavam tocando tambor e louvando a Deus. E havia uma regra que antes de começar a trabalhar, tinha que orar 30 minutos. E era uma atmosfera de glória, uma atmosfera poderosa. Sabe o que aconteceu? Quando eu voltei,
e chegou a hora de eu voltar de novo ou para Singapura ou para a Índia, eu falei, por favor, me deixa ir para a Índia. Eu tinha escolha, eu podia escolher, ou eu vou para Singapura ou eu vou para a Índia. E eu falei, por favor, me deixe para o país da Índia, para o país mais simples, para o país mais pobre, para o país onde a vaca fica andando no meio da rua e eu achava engraçado. E qual que é o segredo aqui? Eu estava no chamado, que era para eu fazer naquele momento. Só que quando eu voltava e falava, eu fui para a Índia, as pessoas falavam, nossa, para a Índia? Uh, credo, para a Índia. Várias pessoas, até pastores, para a Índia. Mas o chamado te dá uma alegria que te sustenta durante o chamado. E é isso que eu quero passar para vocês. Ali eu tive uma das maiores alegrias, momentos mais alegres da minha vida, num país simples, num país que realmente estava quebrado. Cheguei lá a primeira vez na Índia, no meio de um alagamento, e eu achando tudo engraçado. Tudo engraçado. As pessoas no meio do alagamento, correndo risco de vida. Por quê? O chamado. Quem está entendendo? O chamado. Irmãos, o chamado, ele te sustenta. O chamado vai te fazer, agora eu estou falando com você. O chamado vai te fazer coisas que outros diriam, eu nunca faria. E não é porque você é melhor, mas é porque há um chamado. Como que Jeremias aguentou pregar contra reis? Contra reis inteiro, reinados inteiro, contra. Como que o profeta Elias conseguiu pregar contra o rei Acabe? Contra. Existe esse segredo. Entre no chamado de Deus para a tua vida. Aceite o chamado, porque o próprio chamado vai te proteger durante o momento que você está executando. E mesmo quando as coisas não forem tão boas, haverá uma alegria, mesmo no meio de um sofrimento. Porque Paulo disse: eu me alegro por aquilo que sofro. Como assim? Paulo, por favor, ou você se alegra ou você sofre, decide. Mas não, ele falou: eu me alegro por aquilo que sofro. Quando você decide negar a si mesmo e falar: peraí, toda hora eu quero coisa para mim, para mim, para mim, para fazerem por mim. Ah, que me ajudem, ah, que paguem para mim. Ó, 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 opa, Deus está me tocando em algo aqui. E isso também tem a ver com dinheiro, às vezes. Tem pessoa que ela quer que sempre paguem algo para ela. Sempre façam oferta para ela. Sempre ofereçam algo para ela. E aí a pessoa ela pensa assim: quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou ser generoso. E Deus está te falando hoje: se você não é generoso agora, no pouco, nem quando você tiver muito, você vai ser generoso. Faça algo diferente. Talvez tenha alguém aqui que está me ouvindo que você nunca ofertou algo um pouquinho além. E eu não estou aqui para falar de dinheiro, vocês me conhecem, mas isso é algo que faz parte da vida cristã. Eu lembro quando chegou um pastor, ele deu gargalhada, quando eu estava lá em Berlim. Ele falou: haha, o Diego é jovem, e a gente vai fazer um voto aqui do Salmo 23 e do Salmo 91. Aí ele deu, ele estava. Foi brincadeira, não foi por mal. Mas ele falou: o Diego é jovem. Ele pregando com o microfone na mão. O Diego é jovem, ele vai fazer o voto 23, porque ele vai dar 23 euros. Eu falei, não, na minha mente, eu vou dar 91 euros, não vou dar 23. Eu vou dar 91. 91. Eu era jovem, jovem de 18 anos, que trabalhava, ganhava uns trocados. Nem trabalhava direito. Então, talvez você está com pouco dinheiro e está pensando, quando eu prosperar, aí eu vou ser generoso.
E o Senhor está dizendo: faça algo agora. E essa semente que vai abrir outras portas por você. Pense nisso. E eu paro por aqui. Talvez tem pessoas aqui que Deus está falando. Você tem recebido bastante. Mas você poderia enviar uma oferta para uma obra. Qual foi a vez que você desejou? Aí tem pessoa que pensa assim, ó. Ah, viu? Tem pessoa que só pensa em dinheiro, então não vou fazer nada. Então eu tô, ó, tô de boa, porque só pensam em dinheiro por aí, então eu não preciso fazer mais nada. E Deus está olhando, falando: ah, é essa desculpa que você pegou. Você pega o erro dos outros para falar que você não vai fazer o certo. Quem está entendendo? Nós não podemos pegar a falha de alguém porque exagerou em um tema para falar que não vai fazer o bem. É como a pessoa que ela para de crer no mover do Espírito Santo só porque teve alguém que falou algo que não era de Deus. Então a pessoa não tinha certeza de quem estava falando com ela. Quem está entendendo? Ah, teve alguém que teve um sonho que não foi de Deus. Então eu não creio mais nos sonhos que Deus me dá. Que história que nada. Não interessa quem sonhou o quê. Você crê que Deus está com você? Eu já vi pessoas parando de orar em línguas porque alguém ensinou que não existia mais. Oh, parou. Parou de orar em línguas? Um presente que Deus te deu. Meu Deus, Deus deu um presente para você, você orar em línguas. Você tá ali no seu quarto e você poder se comunicar com Deus. Vem uma voz, a pessoa parou, duvidou, parou. Então, o obreiro, ele tem que ter certeza das coisas. O obreiro, ele tem, a pessoa que faz a obra, ela tem que ser generosa e ela tem que entender que às vezes ela vai sofrer pelo outro. A vida não é só receber, receber, receber. Talvez você está ouvindo isso e você tem que entender isso. Não é só receber. Não é só receber. Às vezes você pode pagar um pouquinho. Tem pessoa que só quer promoção na vida. Ah, ah. Quem está entendendo? Isso é ser mesquinho, irmãos. Sem brincadeira. Só quer promoção, só quer algo dado. E Deus está falando. hum, não é só promoção. Porque você não pode ficar bem à custa de outro ficar mal. Quem está entendendo? Imagina que alguém está vendendo um pastel na rua. Você fala, fica falando, me dá o pastel, me dá o pastel. O pobre do homem que está vendendo pastel na rua para sustentar a família dele, dá o pastel, você fica feliz com a promoção, mas ele volta sem o dinheirinho para a família dele, para a filha dele, para o filho dele. Então é bonito você receber coisa de graça à custa de uma família ficar com fome? Quem está entendendo? Então, nem sempre ganhar realmente é ganhar. Porque às vezes a gente pode estar ganhando, tirando de outro. E nem sempre na vida é bom ser o esperto na vida, não. Não querer ser o espertão. Seja aquele que é generoso. Aquele que às vezes as pessoas vão olhar e falar: por que que você ajudou tanto? Aí você vai olhar para cima e vai falar: minha recompensa, vocês não estão entendendo. Você não sabe de onde que vem. Você não sabe quem me sustenta. Rabachuribicandarabarraia. Você não sabe quem me sustenta. Ah, mas aqui você foi muito generoso. Ah, mas aqui você ajudou muito. Ah, mas aqui você foi muito aberto. E agora? E agora o quê? O Deus dos céus e da terra e do mar vai continuar sustentando cada um de vocês que estão me ouvindo, se vocês seguirem aquilo que eu estou falando aqui. Coisa simples. União.
Sofrer às vezes por amor a alguém e não querer só que os outros se doem por você, mas você se doar pelos outros. Guarda isso. Porque Deus é um Deus que abençoa, irmãos, e abençoa forte. Mas ele não quer ninguém mimado. É diferente. Quem está entendendo? Ele não quer ninguém mimado. Ele quer que às vezes você arregace a manga e diga: eu vou lutar por isso em oração. Ele quer que às vezes você fale: alguém vai orar por mim. Amém. Mas ele quer que às vezes você também fale: hoje eu vou lutar. Imagina o mestre lá na hora da luta. E você dizendo para o mestre: mestre, você tem lutado tanto por mim, eu vou lutar hoje pelo Senhor. Olha que atitude bonita de um aluno seria. Hoje eu vou lutar. Hoje eu vou sofrer no teu lugar. Hoje deixa que eu prego. Hoje deixa que eu traduzo. Hoje deixa que eu canto. Hoje deixa que eu faço. Hoje deixa que eu pague esse lanche. Tem pessoa que quer sempre que alguém pague o lanche dele. Quem está entendendo? E fica mal acostumado. Pague você também o lanche. Essas comparações podem parecer boba, mas na sua vida vai encaixar área certa. Ah, eu gosto de alguém porque aquele alguém tem dinheiro. Olha que coisa feia. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Sabe o que Abraão falou para um rei que queria dar riqueza para ele? Ele falou: de você eu não vou receber riqueza, porque senão você vai falar que você me enriqueceu. Mas eu quero que o Deus dos céus me enriqueça. Olha só, quem teria coragem de estar prestes a receber um presentão e dizer: mas essa pessoa não é bom receber presente dela, não. Com certeza a gente ia dizer: é de Deus. Com certeza para a gente, tudo de Deus, tudo é de Deus. Tudo que é bom é de Deus. Tudo que envolve um pouquinho de sofrimento não é de Deus. Mas o obreiro não pensa assim. Aquele que deseja fazer a obra vai ter que fazer as mudanças necessárias para se qualificar para fazer essa boa obra. Por onde você passar. Lembrando que a obra de Deus não acontece só na igreja. Acontece por onde você passar. E eu quero fazer uma oração agora por você e pedir a Deus que Deus te dê graça. Rabachuri bicandarabaré. O Senhor está falando aqui, ó. Teve um homem na Bíblia que ele foi carregado até Jesus. Ele era paralítico. E 4 amigos carregaram ele até Jesus. Mas quando ele levantou, foi curado, foi perdoado, não era mais hora de ficar agora deitado na cama paralítico. Agora era hora de levantar e carregar alguém. O Senhor está falando, às vezes eu quero que você carregue alguém. Talvez já te carregaram. Talvez já te carregaram. Agora é hora de você carregar alguém. Cadê? Carregue alguém. Lembrando que não é só quando tiver força máxima. Aí eu vou carregar alguém. Se você tem pouca força, usa essa pouca força para carregar alguém. Deus está um pouquinho cobrando isso de nós hoje, de alguém aqui. Me ouça com carinho e cuidado. Pai, tu sabes o porquê dessa palavra sobre a obra. Tu sabes o porquê dessa palavra que vem gerar uma mudança na nossa mentalidade, uma nova maneira de pensar, uma nova atitude, uma nova maneira de se aproximar com a vida.
uma nova maneira de acordar e dizer o que que eu posso fazer com o Espírito Santo na minha frente, me guiando, me dando poder, mas o que que eu posso fazer hoje por alguém? Pai amado, talvez haja alguém aqui que está um pouquinho do outro lado, que está dizendo, eu fiz muito. Não o crente mimado, mas alguém aqui que está dizendo, mas eu fiz tanto. Mas eu quero profetizar, segundo a tua ordem, na vida dessa pessoa, que ela vai começar a desfrutar e ela vai começar a colher tudo aquilo que ela lançou e semeou de bom na vida de alguém. Talvez a pessoa que foi ajudada não tem como recompensar e nem precisa, mas do céu vai descer a recompensa. Do céu vai descer a recompensa. Ramando copa raste querihi lamanto e quepla. Pai amado, eu quero orar tudo aquilo que foi semeado pelo teu povo em horas, em finanças, em orações, em conversas com sabedoria, ouvindo e ouvindo, ajudando, sendo um ouvido para alguém que queria, precisava falar. Eu quero pedir, Pai amado, não deixe esse homem, essa mulher desacreditar da tua bondade e de que aquilo que ele semeou, tu vai sustentar ele e ela para ela continuar te servindo e servindo os outros. Encoraja hoje a tua filha, Pai amado, porque talvez aqui tem servos, homens e mulheres, que até alguns, isso é minoria, mas que queriam até parar, porque disseram: eu fiz, eu fiz, eu fiz, mas agora eu estou sem força. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, mas eu também queria receber. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu me doei, mas eu também queria receber. Ah, Labachuri Arabai. Mas hoje, Pai, renova. Renova o teu filho e a tua filha, porque a recompensa virá do céu. Como está escrito, meu Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, o último versículo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Eu profetizo hoje, Pai, que tudo aquilo que ela fez não é em vão. Eu profetizo na vida dessa mãe que cuidou dos filhos, não foi em vão. Essa mãe não cuidou da filha para a filha viver uma vida de tristeza. Essa mãe não cuidou do filho para o filho ser maltratado. Não, eu profetizo vitória. Eu profetizo que essa mãe, esse homem, essa mulher que cuidou de um filho ou de uma filha ou de algo como um filho, de uma obra como um filho, de uma pessoa como um filho, de um chamado como um filho, ele vai ver aquilo tendo sucesso e indo para frente. Pai amado, a tua filha não criou ninguém para no fim, lá na frente, virar um drogado, virar um dependente químico, ou para se esforçar em uma obra e aquela obra não prosperar, não ir avante. Hoje, meu Deus, eu repreendo toda a frustração. Hoje, meu Deus, eu repreendo toda a frustração espiritual, toda a negatividade espiritual que o inimigo lançou. Toda negatividade espiritual, toda frustração, toda tristeza escondida por trás do sorriso, toda tristeza, Pai amado, que seja cancelada, anulada, desfeita, sai em nome de Jesus. Que toda amargura por dentro sai em nome de Jesus. Que toda tristeza por dentro, Pai amado, saia em nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Deus, que esse homem, essa mulher não mostra, mas por dentro estava definhando, estava comendo, estava devorando por dentro as forças, as esperanças, as expectativas, a ponto talvez de alguém até pensar. Talvez não pensou em morte, mas pensou
Um pensamento parecido com a morte, que é continuar para quê? Se não tem sentido. Continuar para quê? É um pensamento disfarçado. É uma morte que não diz eu vou, eu quero morrer, mas é algo que faz a pessoa ficar viva e morta ao mesmo tempo, Pai amado. E eu quero declarar, Pai amado, que aqui não haverá vivos mortos ao mesmo tempo. Em nome de Jesus, Pai, que não aconteça. E se aconteceu com alguém como aconteceu com aquela igreja de Apocalipse, tens nome de que vives, mas estás morto. Se houver algo assim, ressuscita hoje. Ressuscita a pessoa, ressuscita os sonhos, ressuscita as amizades boas, ressuscita o casamento, ressuscita o bom contato entre mães e pais e filhos, ressuscita relacionamentos, ressuscita sonhos e objetivos, ressuscita chamados, ressuscita Rabachuri Bikandarabahaya. Ramando Kopa Lahaste Kerehipa Lamanto Ikepla. Deus está ressuscitando aquilo que morreu por dentro. Deus está ressuscitando. Tem pessoas aqui que você não está mostrando, mas você está sofrendo por dentro. Você não estava bem. E o Senhor diz: calma, calma, calma. A minha bondade, como foi pregado no domingo, a minha bondade vai passar por você novamente. Tem pessoa que você tem dito há tempo que ele não passa aqui. A presença dele está aqui, sim. Eu oro, eu sinto ele, mas há tempo que ele não me visita daquele jeito. E o Senhor está dizendo: eu vou te visitar. Eu quero que você faça essa oração agora, dizendo: Senhor, me visita. Faça essa oração agora: Senhor, me visita. Me visita daquele jeito que só nós dois sabemos. Faça essa oração por ele, para ele, porque ele tem um mistério só com você. Tem algo que ele te visita daquele jeito que é só você e ele. É uma intimidade só você e ele. Pai amado, me visita novamente. Me visita daquele jeito que consola, daquele jeito que fortalece, daquele jeito que faz nascer novamente a esperança, daquele jeito que abastece, nos abastece espiritualmente, nos visita, Pai. Nos visita novamente. Nos visita, visita lares novamente. Visita casas novamente. Visita casas novamente, casas onde não havia mais alegria, casas onde a noite virou algo triste, casas onde de manhã não se há mais conversa, casas onde não há mais nada interessante, mesas onde a comida é gostosa, mas a conversa não tem gosto. Pai amado, ressuscita, 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 ressuscita. Rabatore bicama siri ala playa, requedora manda rebece prepopa yatayas. Ressuscita. Ei, Joe manakadara baduri bicandarabia. Ele chegou. Ele chegou. E o Senhor Jesus está passando por você novamente. Tenha certeza disso. Há momentos na nossa vida que a gente não tem palavras. Há momentos que os fortões da oração não têm mais tanta palavra para falar. Mas o Senhor diz: deixa comigo agora. Continua indo orar, mesmo sem saber o que falar. Só vai lá, porque a oração não é uma palavra. A oração é um lugar. A oração não é palavra. A oração é um lugar.
Jesus falou assim, ó, quando você orar, entra no teu quarto e ora. Então a oração não é palavra, a oração é um lugar, é um quarto. Sabe como eu sei que a oração é um lugar? Porque a Bíblia diz que Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, mas ele nunca orava no quarto. Ele ia sempre no monte, não é assim? Não está escrito na Bíblia que ele foi orar no monte, que ele foi orar no deserto? Ele nunca a Bíblia fala que ele estava orando em casa. Então esse quarto não é quarto de casa, é um quarto, um lugar. Às vezes você fala, fala, fala e você sabe, mas eu não entrei. E às vezes você fala pouco, mas você sabe, eu entrei. Hoje eu entrei. E o Senhor diz, eu vou te ensinar e tô deixando hoje com você a chave. Para quando você sair do lugar, você fechar e não deixar o mal entrar. Mas quando você for orar, você sempre abrir a chave, sempre abrir a porta dessa dimensão. Tenha esperança. Tenha esperança, Dilza. Tenha esperança, Juliana. Tenha esperança, Flávia, Rosângela, Taijane, Joilda, Ana, Ivete, Gláucia, Janaí, Lourimar. Tenham esperança. Essa chave está sendo entregue hoje nas vossas mãos. Amém? Amém e amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Se vocês quiserem compartilhar algum pensamento, vocês podem depois me mandar uma mensagem. Mas eu tenho uma pergunta. Tem alguém que tem alguma pergunta? Algo que borbulhou dentro de você? Algo que você disse, eu sair daqui sem falar, eu vou explodir? Tem alguém? Se sim, sim. Se não, não. Tem alguém? Um, dois, três, quatro, cinco. Três, dois, um. Amém. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus abençoe. Tenham uma noite abençoada. Fiquem na paz do Senhor. Espero que esse momento tenha restaurado muitas áreas da sua alma. E, por favor, faz um rosto forte aí, porque eu preciso sair com esperança desse Zoom. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima. Amém.